Olha, durante a entrevista coletiva aí sobre a gripe, o ministro da Saúde também falou de outro assunto polêmico, que é o programa de interiorização de médicos, que foi criado pelo Ministério da Saúde para justamente aumentar o número de profissionais no interior do país. O ministro Alexandre Padilha revelou que, atualmente, 300 médicos dos 3 estados do Sul já estão trabalhando no programa, com um salário que gira em torno de R$8 mil. O objetivo do governo é deslocar das grandes cidades para a periferia cerca de 3 mil médicos. Pois é, e a grande polêmica aí desse programa, Sabine, é justamente o processo de validação dos diplomas dos médicos estrangeiros, já que a vinda desses profissionais aí, de acordo com o Padilha, seria uma alternativa para poder resolver a curto prazo, esse problema de falta de médicos no país. Vamos ver. Desde o começo do ano, os prefeitos e prefeitas vêm pressionando o governo federal para ter uma política de atração de médicos estrangeiros. Nós continuamos estudando qual que pode ser o desenho dessa política. Eu disse, nós já descartamos algumas questões, por exemplo, descartamos totalmente qualquer hipótese de validação automática dos diplomas. Um médico que queira ter seu diploma validado no Brasil, atuar no Brasil com seu diploma, querer atuar em qualquer local, tem que passar pelo Revalida. Descartamos buscar atrair médicos de países que têm menos médicos por 1.000 habitantes do que o Brasil. Aqui na América do Sul, por exemplo, a Bolívia tem menos, Paraguai tem menos, Peru tem menos, Equador tem menos. Nós descartamos qualquer política de atração de profissionais médicos que sejam formados em universidades cuja formação não autoriza atuar no próprio país. Então isso também foi descartado. Uma outra decisão que nós tomamos, os municípios de periferia das grandes cidades e municípios do interior que queiram participar desse programa terão que acessar recursos do Ministério da Saúde para a reforma das unidades de saúde, para a construção e ampliação das unidades de saúde, como nós já fizemos com mais médicos do Provab. Nós queremos colocar médicos brasileiros e ter uma política de atração de médicos estrangeiros em unidades de saúde cada vez mais com qualidade, para que elas possam resolver mais perto, lá nos bairros, o problema de saúde das pessoas. Nós sabemos, como a Organização Mundial de Saúde estabelece, está bem consolidado, se uma unidade de saúde, um centro de saúde num bairro, mesmo num bairro periférico, tiver condições de trabalho e uma equipe profissional com médico capacitado, resolve 80% dos problemas de saúde da população. Mas os médicos da região sul do Brasil têm receio desses critérios que vão ser utilizados pelo governo para avaliar os médicos estrangeiros. O repórter Henrique Zanotto está ao vivo e tem mais informações. Henrique, muito bom dia para você. Claro que essa decisão aí não agradou nem um pouco a classe médica, O que eles pretendem fazer, hein? Certo, Sabine, bom dia a todos que acompanham o SC no ar. Nós estamos aqui com o assessor adjunto jurídico da Associação Catarinense dos Médicos, do CIMESC, do Sindicato dos Médicos do Estado também, Dr. Leopoldo Bach, que acompanhou agora a entrevista do ministro. O senhor acompanhava um trecho ali e comentava comigo que eles cederam já. Vocês estão acompanhando bem esse caso e preocupados, com essa questão da vinda dos médicos estrangeiros, Primeiramente, bom dia. Esse é um assunto do momento que nos preocupa sobremaneira, porque o que os médicos desejam, o sindicato médico também, é que haja um atendimento adequado à população. E a gente teme que a vinda de médicos estrangeiros, sem que seja realizado o teste de validação do seu diploma, traga profissionais despreparados e sem condição de dar um atendimento digno à nossa população. A população brasileira, e isso inclui os mais carentes, é uma população de primeira classe, e merece um atendimento médico, um atendimento de saúde de qualidade. Então nós repudiamos a tentativa de trazer médicos estrangeiros sem realizar o Revalida, que é um teste para validação de diploma estrangeiro que muitos países exigem, inclusive o Brasil. Qualquer médico formado no exterior e que tenha qualificação técnica tem condição de passar no teste e se qualificar a trabalhar no Brasil. Isso não haverá problema nenhum. O que não admitimos é que médicos estrangeiros possam vir aqui sem fazer teste nenhum e vir um atendimento deficiente para a nossa população, porque o que é necessário é uma condição adequada de trabalho, contrato adequado, pagamento bom, e condição de trabalho, porque o que mais falta é estrutura de atendimento. Esse problema de falta de médico é um problema que não é sério em Santa Catarina. Existe médico suficiente no nosso estado. Ele ocorre mais em periferias de grandes cidades, de metrópoles,
e nos rincões distantes do país, principalmente no Nordeste e no Norte. Agora, doutor Leopoldo, aqui nos pequenos municípios do estado, nós ouvimos ainda, principalmente dos prefeitos, a dificuldade de contratar, encontrar profissionais para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Agora, o porquê disso? São salários baixos, né? A dificuldade é que os prefeitos querem pagar muito pouco, exigir um contrato de trabalho longo e não dão contrapartida em termos de qualidade de atendimento, estrutura de trabalho, nem nada. Obviamente as pessoas querem trabalhar com tudo isso, o contrato, com um salário adequado e com um local digno e aparelhado para isso. Se não existem as condições, é claro que não vai encontrar quem queira. Tá certo. Doutor Leopoldo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui conosco. Voltamos agora ao estúdio do SC no Ar. Obrigada, Henrique Zanotto, pelas informações. E Roberto Azevedo, o problema será que está só na vinda dos médicos estrangeiros com o diploma? Não, Sabine, não está. É um problema muito maior e é um problema até cultural. Os cursos de medicina estão localizados normalmente nos grandes centros. Não é diferente em Santa Catarina. Então o rapaz sai lá do interior do estado ou vem de outro estado até para estudar nessas faculdades, em Blumenau, Florianópolis, enfim, e fica por aqui. Fica nos grandes centros, não quer ir lá para o interior, porque justamente isso que o representante do Sindicato dos Médicos disse, faltam condições de trabalho e às vezes até o melhor salário. Mas como entender, por exemplo, que tem prefeitura em Santa Catarina de grande porte oferecendo salário de R$12 mil, R$12 mil para um médico e o médico não quer ir para lá? É justamente essa falta da qualidade de vida, essa dificuldade. Você vai para regiões onde os problemas de saúde são graves, são basicamente localizados em uma ou outra endemia, mas também tem o problema da falta de estruturação, da falta de um bom equipamento, da falta de uma estrutura. E também tem a questão do consultório. Tem muitos desses médicos que fazem dupla jornada. Eles são do serviço público, são concursados ou contratados por processo seletivo, mas tem o seu consultório. E aí como é que fica? Na grande cidade é mais fácil você conciliar isso. Lá no interior, como a gente costuma dizer, fica mais complicado. Então tem que equacionar isso. Nós precisamos de médicos. Nós temos o maior número de dentistas do mundo. Mas vê-se onde é que está a concentração desse tipo de profissional, que é uma outra especialização da área médica. Onde é que está esse? Está concentrado nas grandes cidades. Lá para o interior não. Quem fez projeto Rondon, que ia lá para o meio da Amazônia, lá para o sertão, trabalhar com comunidades pobres, sabe disso. O valor de um médico, de um dentista, de um profissional de saúde, de um enfermeiro, tudo isso conta na hora de melhorar a qualidade da saúde da nossa população. Agora, falta talvez também um incentivo maior por parte das universidades para fazer com que os alunos, né, ou até aqueles que vão fazer residência, que eles vão lá para o interior? Talvez, mas o papel da cátedra da universidade, o papel da parte educacional é de preparar o profissional para o mercado. Se ela se preocupar também com essa questão de divisão geográfica, de migração profissional, vamos criar esse termo, aí fica complicado. Eu acho que tem que ter uma política pública, já que o termo está em moda, para resolver essa questão, e isso se resolve com salário e com isso que o doutor Leopoldo disse, é ter estrutura para trabalhar. Verdade.